Boa noite, pessoal. E aí? Vamos chegando. Que bom, todo mundo está chegando já em grande número. Boa noite para quem chegou agora aí. Que legal. Já já a gente vai bater papo com uma das psicólogas mais respeitadas do Brasil, né, a Nini Mancuso. Disponibilizou um pouquinho do tempo dela aí para a gente bater papo. Vai ser muito, muito, muito legal. Eu estou na expectativa. Estou até meio nervoso aqui porque realmente é uma pessoa que a gente respeita demais e eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal esse bate-papo. Então vamos chegando. Boa noite para todo mundo que está acenando aí, todo mundo que está mandando oi. Que bacana. Grande Sérgio Pavanello já está por aqui com a gente também. Andréia. Valeu, pessoal. Rosiane, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. A Sara aqui também. A Laudicea, boa noite, Bruno. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, muito obrigado. A Morena, oi, sou Cosma, de Uiraúna, na Paraíba. Grande Uiraúna. Um abraço para todo mundo aí, o Marcelo também, a Cristina. A gente está aqui na expectativa, então, para a entrada da Anile, para que a gente possa começar a bater papo aqui. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor esse tema, né, pessoal? Que realmente dá o que falar. Olha aí, as pessoas estão chegando. Eu acho que vamos embora. Que agora vai ser muito legal. Tudo bem, pessoal. Graças a Deus, tudo ótimo. Assim que a gente começar esse bate-papo, eu vou desativar aqui os comentários, tá? Para que a gente possa conversar com mais calma. Oi, minha querida, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí, essa gentileza de poder conversar com a gente. Eu estou realmente muito feliz que a gente vai poder fazer isso. Boa noite, eu estava te ouvindo. Você comentou de estar nervoso, eu tô com as minhas mãos aqui, ó, suando. Tava ansiosa para entrar com vocês. É, Muito obrigada pelo convite. a gente fica tenso, né, quando vai falar com as pessoas que a gente admira, que a gente respeita. Muito legal. Que bom que você pôde bater esse papinho aqui com a gente. Já estava bombando de comentário aqui, e logo que a gente anunciou que a gente iria ter essa conversa, as pessoas começaram a mandar recados, enfim, está todo mundo na ansiedade, todo mundo na expectativa para a gente conversar um pouquinho a partir de agora. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, o carinho de toda a equipe, todo mundo muito atencioso comigo durante esse tempo em que a gente estava combinando, planejando. Eles me ajudaram, se adaptaram ao que eu precisava. Então, muito obrigada. Vamos nessa, então. A gente separou algumas perguntinhas, a gente vai batendo papo a partir de agora. Eu acabei desativando os comentários para que a gente não fique com mensagens passando na tela, a gente acabe não se distraindo. Eu começo te perguntando, Anília, a respeito dos limites do eu individual, porque, obviamente, quando a gente entra num relacionamento, a gente leva toda aquela carga que a gente aprendeu ao longo da vida. Eu costumo brincar, quando a gente está num relacionamento, me corrija se eu estiver errado, fique à vontade. Tem tudo para dar errado, porque são dois universos que são completamente diferentes. A gente teve uma educação completamente diferente, às vezes valores, convicções, enfim. São dois universos, como eu falei, e eles acabam entrando em choque, eu diria assim. Então, de que forma a gente consegue estabelecer os limites do que é o Bruno, por exemplo, no individual do que é o Bruno num relacionamento. Porque a gente acaba tendo que se encaixar. Não sei se moldar é a palavra certa, a expressão correta. Mas quais são os limites do individual e do coletivo nesse relacionamento? Você está certinho, Bruno. Nós precisamos de ajuste, né? Nós precisamos se ajustar ali. Porque eu sempre falo assim, somos frutos de uma história. Então eu sou fruto da minha história, você é fruto da sua história, o meu esposo é fruto da história dele e assim por diante. Então, obviamente, somos seres totalmente diferentes, com situações, com educações diferentes, com vidas, com traumas, e querendo ou não, respinga hoje, né, no nosso presente. Então, você falou assim, são dois universos. Eu diria são três universos. O meu, o dele e o nosso. E o nosso? Então, o eu, o você e nós, né? E nós precisamos de muito bom senso, nós precisamos de muito equilíbrio nesse momento, porque nesse combo que é o relacionamento, tem muitos ingredientes ali vindo desses dois universos para tornar o universo nós. E nem sempre esses ingredientes são compatíveis, nem sempre esses ingredientes combinam, mas nós precisamos tolerar, nós precisamos ter paciência, nós precisamos respeitar.
O que a gente precisa tomar cuidado no limite é quando nós acabamos nos anulando, nos deixando, nos abandonando para viver a vida do outro, para viver os desejos do outro, os objetivos do outro, e a gente sempre esquece do mundo eu, né? E também, muitas vezes, por sermos assim, por nos abandonarmos, a gente obriga o outro a abandonar o mundo dele para viver só o nosso, o mundo nosso, o universo nosso. Então, isso que nós precisamos tomar bastante cuidado, não negligenciar a minha privacidade e a privacidade do outro, porque isso é muito bom para qualquer relacionamento. Ter aqueles momentos individuais, metas individuais, compromissos individuais. Então, eu acho que esse limite que a gente precisa ter cuidado, e a gente tem através do bom senso. Claro que nessa tolerância que eu falei, nós não podemos tolerar o intolerável, como se fala muito hoje, né? Mas se a gente for desapegar de tudo que é diferente, de tudo que tem uma opinião diferente da nossa, ou do que a gente acha errado, eu falo sempre que nós vamos acabar ficando sozinhos. Então, o relacionamento necessita desse respeito, do olhar para o outro e entender que ele é totalmente diferente, né? Então, os dois juntos, os dois lutando e fazendo por esse relacionamento, entendendo que existem esses três mundos e que muitas vezes, Bruno, o mundo eu vai precisar abrir mão de uma coisa ou outra porque nós temos o mundo nós, né? Então, são ajustes que nós vamos precisar sempre estar fazendo por causa dessa questão que somos frutos de uma história e nós temos coisas que nós carregamos desde lá de trás. Você falou do abrir mão aí, a gente já se imagina logo na situação. Por que que às vezes dói tanto a gente ceder? Por que que às vezes a gente interpreta o relacionamento como uma disputa? Tipo, eu estou perdendo aqui essa disputa se de alguma forma eu tiver que me moldar numa situação específica. Eu não estou falando nem do todo, mas numa situação específica. Por que que dói tanto a gente ceder às vezes? E a gente esquece que nós estamos no mesmo time, né? É uma É, disputa, e acaba relacionamento virando acaba. disputa. Exatamente, o relacionamento acaba virando uma disputa, sendo que na verdade são dois no mesmo time. Eu acho que é um pouquinho assim de maturidade, daquela situação de querer, de ter que ser como eu quero, exatamente do tamanho que eu quero, da forma como eu quero e na hora que eu quero. Então, o ceder, o abrir mão, o ter flexibilidade, acaba vindo com a maturidade. Não sei a sua idade, mas eu tenho 30 anos, faço 31 daqui a pouco. E eu fui aprendendo muito isso. Claro que tive momentos de fazer birra, de querer exatamente como eu quero, de não querer ceder. E o ceder, além disso tudo, ele gera um pouquinho da gente estar demonstrando nossa vulnerabilidade, né? De não querer que o outro suba em cima de nós, que o outro aproveite disso. Então, tem toda essa questão um pouco de imaturidade, de maturidade, e a própria maturidade em si traz essa flexibilidade, essa assertividade e também a resiliência. Eu falo que é um triozinho totalmente importante para nós. E um triozinho difícil de praticar no dia a dia, né? Não vou mentir. Hoje mesmo eu tive terapia de casal, eu faço já há algum tempo e às vezes as discussões meio que vira e mexe voltam a esse mesmo ponto, enfim. Mas isso é assunto para uma outra conversa. É impossível a gente falar sobre relacionamento? Vai longe. Vai bastante. Eu acho que é impossível a gente falar sobre relacionamento e até se a gente começar a se analisar individualmente também, sem falar do tal do gatilho. Atualmente está meio na moda, né? A gente fala, ó, isso dá gatilho, eu tive gatilho, escutei aquela música, é gatilho para cá, gatilho para lá. Mas vamos tecnicamente explicar para as pessoas, porque muita gente fala sem entender exatamente o que é que seria tal do gatilho e de que forma isso se processa na gente. Quando a gente vê algo, escuta algo, passa por uma determinada situação, pronto. Aquilo gera uma reação em cadeia, que aí de repente a coisa se perde. Explica pra gente, por favor. Eu explico sim. O gatilho é quando acaba ativando algo, né? Ah, disparou o gatilho. Ah, ativou o gatilho. Então é quando acaba despertando algo dentro da gente. Quando a gente fala sobre relacionamento, o fato de nós ficarmos tristes com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, num momento, numa briga, numa situação, numa falta de comunicação, num erro de comunicação, enfim, isso não quer dizer que vai disparar algum gatilho, aquela tristeza não virou, não é depressão, é uma coisa mais
mais constante, a depressão é algo mais prolongado. Essas tristezas, dessas chateações, é algo que passa, né? A gente fica às vezes um dia, 2 dias ou até uma semana meio que de bico, mas é algo que passa. Agora, algo que a gente não pode negligenciar, que dispara diversos gatilhos e acaba atrapalhando a saúde mental das pessoas, são os típicos relacionamentos abusivos, né? Os relacionamentos tóxicos, que ali a gente encontra muita agressividade, desde a agressividade verbal, desde a física, desde a psicológica, desde a sexual. Então, isso com o tempo vai ativando, não é que vai ativando. Eu falo sempre que a pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, tóxico, ela vai canalizando muita coisa. Porque ela vai aceitando. No início é tudo bem, tudo certo, é assim mesmo. Aí vai dando uma ansiedade, essa ansiedade é sutil, mas daqui a pouco essa ansiedade já passa por uma coisa mais absurda, porque a pessoa vai aceitando e vai canalizando. O que que vai canalizando? O não falar, o não se expressar, o não colocar limites, o não demonstrar quais são suas fronteiras, aqui você não pisa porque você está me chateando. Então tudo isso vai canalizando até que uma hora não aguenta mais e explode. Explode como? O corpo reage como? Ansiedade, da ansiedade gera depressão, entre outras coisas. É igual à própria dependência emocional, né? A dependência emocional, ela gera também uma ansiedade, ela também pode nos levar a uma depressão, porque a gente depende o tempo todo do outro, a gente aceita tudo do outro e a gente só se motiva pela presença do outro ou pelas coisas do outro. Então, esses são gatilhos. Claro que existem outros que a gente acaba trazendo lá de trás. A própria dependência emocional e o fato de aceitarmos ficar, né, permanecer dentro de um relacionamento abusivo, são coisas que carregamos lá de trás. Então, uma baixa autoestima, uma falta de amor próprio. Então, são diversas situações que podem disparar esses gatilhos, né, ativar esses gatilhos. Respondi sua pergunta, que está com uma carinha? Não, não, respondeu, claro. Vou aproveitar esse gancho que você está falando de relacionamento abusivo, e por mais que para muitas pessoas seja óbvia a situação, e quando a gente fala, logo vem à mente aqueles exemplos de situações extremas, às vezes é muito sutil esse limite, né? Definir o que de fato é um relacionamento abusivo, até porque depende do olhar de quem está envolvido, e muitas vezes você está nublado o suficiente para não conseguir enxergar situações que para o outro são óbvias. Sim. Como que a gente consegue saber que tipo de relacionamento é aquele, se é tóxico de verdade, se é abusivo de verdade, e qual o papel das pessoas que estão em volta? Porque a gente fica sempre naquela máxima de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, que em relacionamento ninguém dá opinião, quem está em volta deve se meter. E como é que a gente define, de fato, esse é um relacionamento abusivo? E existem relacionamentos abusivos que o próprio comportamento do abusador é extremamente sutil. Ele é extremamente camuflado em outras coisas, sabe? Então, isso também é muito devastador para a pessoa, esse comportamento. Por isso que a gente precisa ficar ligado. Eu falo sempre assim: você, desse relacionamento, você sorri mais ou você chora mais? Você fica com mais receio, com mais pé atrás, ou você pode ser você? Então, a gente vai indo aos pouquinhos. Claro que existem alguns comportamentos específicos, por exemplo, a agressão física, né, que é o bater, o empurrar, ou coisas um pouco mais leves, que é o apertar, que é o chacoalhar, que é o empurrar com a cabeça. Já tive pacientes que foi empurrado, sabe aquele soquinho da cabeça o tempo todo, Sim. que vai dando aqui? Então, coisas assim, chantagens emocionais, jogos emocionais. Ah, se você sair com a sua amiga, eu vou ficar 3 dias sem falar com você. Ah, se você não fizer isso por mim, você vai ver o que eu vou fazer. Vou sair com os meus amigos hoje. E sempre uma forma de humilhar a pessoa e deixar aquela pessoa dependente. Que aquela pessoa faça tudo de acordo com o que ele ou que ela quer, porque o abusador pode ser feminino ou pode ser masculino, pode Claro. ser homem ou mulher, tá bom? E então sempre esses comportamentos de manipulação, de jogos, de chantagens, forçar a pessoa a fazer alguma coisa, como o sexo, uma hora que a pessoa não quer, a obrigação. E eu sempre falo, ontem mesmo eu estava finalizando, estava escrevendo um e-book sobre dependência emocional, e eu estava falando lá que, na minha opinião, os comportamentos abusivos verbais de humilhação, ele é muito devastador, às vezes mais que o próprio físico, porque o verbal, humilhação, coloca
a pessoa para baixo. E para a pessoa levantar depois, se recuperar depois de sair desse relacionamento e ver que ela não era aquilo, que ela não era, desculpa a expressão, aquela bosta de companheira ou aquele imundo, aquele inútil, é um pouco difícil. Claro que quando a gente pensa em agressão física, a gente pensa, nossa, mas bateu, machucou. Mas eu ainda acho, na minha opinião, que quando é verbal, e o verbal ele costuma ser mais prorrogado no sentido da pessoa ir esperando, ver se muda, ver se muda. Porque tem um ciclo muito vicioso no comportamento, no relacionamento abusivo. A pessoa faz o comportamento, ela age, né? Ela humilha ou ela bate. Aí vem, você é a culpada, eu fiz aquilo porque você fez isso, eu fiz aquilo porque você usou shorts que me deixou com ciúmes, ou porque você olhou pro lado, ou porque você é louca. Aí vem pedido de desculpas, e aí vem, vou mudar. Mas não muda, porque daí depois de uma semana, 2 semanas, acontece É tudo uma espiral, né? novamente. Isso fica se repetindo, esse comportamento fica se repetindo. Quem está em volta tem um papel nisso? Porque a gente volta àquela história, né? A gente tende a não querer se meter no assunto de um casal, porque a gente entende que pode de alguma forma prejudicar, a gente entende que não tem direito de opinar. O que você diria para as pessoas que estão em volta, percebendo que há alguma incoerência, percebendo que há algum problema ali? De que forma que a gente teria que fazer essa abordagem? Quando nós estamos fora, a gente tem receio, né? Porque a gente pensa assim, ah, mas vou falar para minha amiga, e se ela perdoar ele, eu que vou perder a amizade, que eu tenho certeza. A, Exato. a gente fica com receio disso. Mas nós precisamos, às vezes, sutilmente, ir comendo pelas beiradinhas, sabe, Bruno? Vai falando, será que aquilo tá certo? Já pensou quantas vezes ele repete esse comportamento? Ah, eu acho agressivo demais. O que que você acha de ler? O que você acha de ouvir? Ah, mostra vídeos. Então, vai tentando mostrar para aquela pessoa para que ela tenha consciência que existe o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico e que talvez ela esteja sendo vítima daquilo. É um pouco difícil as pessoas que estão aceitarem, elas demoram um pouco e até por isso que elas têm tantos prejuízos, né? Mas eu acho que eu acho que a gente não deve negligenciar dessa forma, sabe? Claro que a gente não deve se colocar como responsável. Porque eu tô te falando isso, Bruno, até nós, psicólogos, enfim, a gente pode falar, a gente pode mostrar. Eu tive pacientes eu tenho uma paciente, no caso, existia muito comportamento de humilhação, até um certo ponto dele cuspir na cara dela, num Jesus. carnaval, ele cuspiu na cara dela. E aquele dia, assim, foi pra mim, falei, cara, não tem como, agora já era, agora ela vai terminar. E ela voltou com ele. E eu acho que a gente foi mais alguns meses para ela começar a enxergar que realmente aquilo não era para ela se fortaleceu e ela saiu fora daquele relacionamento. Mas às vezes o medo de sair do relacionamento porque é uma zona de conforto, de encarar uma nova identidade na vida, de ser solteiro, enfim, acaba fazendo com que a pessoa prorrogue, prolongue, empurre com a barriga ou finge que nada está acontecendo. Só que, quando elas percebem, não adianta nós falarmos, nós cutucarmos, nós ficarmos com raiva, porque não adianta. Elas e eles precisam mudar, elas e eles precisam agir. Todos nós que estamos de fora, nós conseguimos alcançar e ajudar até um certo ponto. Depois desse certo ponto, nossas mãos estão amarradas, porque é a pessoa por si só que precisa realmente sair dali. E claro, outra coisa só para Uhum. continuar, todos os meus pacientes que querem sair e têm dificuldade, a primeira coisa que eu peço tenha várias pessoas ao seu redor, peça ajuda, comunique que você está saindo desse relacionamento, tenha várias redes de apoio, amigo, familiar, psicólogo, enfim, porque eles vão precisar disso naquele momento. E não é feio pedir, muito pelo contrário, tenho certeza que quem está por perto vai ficar muito feliz de poder ajudar a ele ou ela a sair daquilo ali. Talvez seja exatamente a porta que as pessoas estão esperando, né, para poder entrar e poder, de alguma forma, ajudar nesse momento tão difícil. Agora, me fala uma coisa: há solução para um relacionamento abusivo seja, que contemple a continuidade desse relacionamento? Ou seja, há solução para o abusador? Há solução para a abusadora? Eu te pergunto isso porque há muita pressão da tradição, né, do patriarcado, da religião, para que esse casamento não acabe. Então, algumas pessoas Uhum. insistem em relações
que quem está ali observando fala, isso não tem solução, meu Deus do céu, para que você está insistindo nisso? Então eu te pergunto, há, de fato, esperança para que um relacionamento que é abusivo, tóxico, ele se torne saudável? Você consegue enxergar casos assim no seu dia a dia? A gente precisa sempre que os dois se movimentem para isso, né? Não pode ser só a vítima e não pode ser só o abusador. Mas, assim, falando do próprio abusador, existem N motivos que ele pode, por ele ter aquele relacionamento, aqueles comportamentos, né? Atitudes. Desde uma super insegurança, imaturidade, uma não consciência que existem e que ele pode ser um agressor, né? Ele pode ser um abusador. Ali naquele relacionamento, entre outros diagnósticos. Mas uma pessoa, ela só muda, Bruno, quando ela quer mudar. Quando ela percebe que ela está sendo prejudicada, que ela está tendo prejuízos com aquele comportamento dela. Então, por isso que muitas vezes, a grande maioria das vezes, o abusador sai de um relacionamento, vai para o outro e age e reage da mesma forma. Porque algumas coisas disparam o gatilho dele para que ele age daquela forma. Então, insegurança, medo de ser traído, entre outros motivos. Agora, quando ele escolhe, quando ele percebe que ele vai perder aquela mulher, ou que ela vai perder aquele homem, e que é uma pessoa bacana, que eles têm um relacionamento, que eles já têm uma história, e ele quer mudar, ela quer mudar, sim, ela pode, ele pode mudar, e eles podem vir a ter um relacionamento mais saudável, um relacionamento mais leve, um relacionamento que não é guerra. Mas exige esforço, tem que ter paciência, porque não é uma coisa. Essas questões de mudanças que nós queremos, a gente não anoitece e amanhece com tudo resolvido. Muito pelo Seria contrário, ótimo. você faz terapia de casal, você sabe como que é. A gente precisa de um tempo, é um processo para a gente mudar um hábito, um comportamento. Então, quando a pessoa quer e vai atrás, ela pode mudar. Agora, só porque a vítima fica, você tem que mudar, e para ele por isso que é sempre o mesmo ciclo. Finge que muda, mas daí volta sempre a mesma coisa. Mas eu já tive pacientes que me procuraram porque eles perceberam que as atitudes não estavam bacanas e que eles queriam mudar, sim. Procurar ajuda nesses momentos seria fundamental. A gente precisa dizer que, obviamente, nem todas as pessoas têm acesso, né? Infelizmente. Exato. Exatamente, eu sei. Infelizmente. Eu sei como que é. Não é fácil, mudança nenhuma é fácil. E eu vou falar assim que 80% delas a gente precisa de ajuda de alguém para poder fazer essa movimentação. Agora, vamos trazer o nosso bate-papo para os relacionamentos ditos saudáveis. E eu nem sei se a gente precisa caracterizar ou explicar exatamente o que seria um relacionamento saudável, mas para falar das dificuldades do dia a dia, né? Porque nenhum relacionamento é perfeito, os problemas vão, e eu acredito, modestamente, que eles devem surgir, porque isso faz parte. Agora, como superar um momento difícil num relacionamento? E aí eu estou excluindo os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos abusivos. Como superar aqueles momentos difíceis que parecem sem solução? Eu e a minha esposa, que também é jornalista, a gente faz um podcast aqui no site da TV Correio, que se chama Entre Quatro Paredes, com a experiência de 2 casamentos que a gente teve com as mesmas pessoas. A gente casou, separou e a gente voltou a se casar. Então, assim, com essa experiência de viver muito do que um relacionamento contempla, a gente, sem nenhum objetivo de ser técnico, de ser científico, a gente bate esse papo com os internautas. Então, eu repito a pergunta. Como superar esses momentos que parecem sem solução? Eu gosto muito, eu sempre falo assim que às vezes a gente deixa de lado uma estratégia que a gente tem muito fácil, que é o diálogo, né? A conversa, o expressar, o contar o porquê que você sentiu aquilo, o porquê que você fez aquilo, o que que aquela atitude acaba causando em você, quais são seus receios, suas inseguranças, seus momentos de ciúmes, que às vezes uma ligação que a pessoa sai falando lá fora, você acaba ficando com ciúmes. Então, assim, a gente vai se ajustando. Você estava falando que todos os relacionamentos têm dificuldades, obviamente, por isso que eu não gosto daquele termo que acabou se tornando radical, desapega, né? Então, se ele pisca diferente do que você gosta, desapega. Se ele respira diferente, se ele, sei lá, fala uma palavra diferente do que você costuma, desapega. E não é bem assim, nós não podemos agir dessa forma. Eu acho que o desapego ele é usado quando a gente percebe que algo não está fazendo bem pra gente, que não está saudável,
que está, de certa forma, nos prejudicando mentalmente, fisicamente, aí a gente usa o desapego. Agora, a gente usar o desapego de uma forma que está, na verdade, desapega, 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 a vida não é assim, né? Todos nós temos defeitos, esses defeitos eles vão aparecer nos relacionamentos, desde o relacionamento mais novinho até o relacionamento que é mais longo e assim por diante. Só que é aquilo, os dois precisam estar jogando no mesmo time, os dois precisam querer o bem daquele relacionamento, querer que aquele relacionamento continue. Então precisa que tem até uma imagem que apareceu uma vez no Instagram, que eram os dois colocando tijolinhos assim, sabe? Um ajudando o outro a montar eu não lembro o que era, mas é isso que sabe? Um ajuda aqui, o outro ajuda aqui, um fortalece aqui, outro fortalece aqui, um cede aqui, o outro cede aqui. São esses ajustes, essa flexibilidade. E o diálogo, ele é muito bem-vindo. Alguns casais, eu não faço terapia de casal, mas a gente usa algumas estratégias, né? De, vamos fazer um contrato. O que é esse contrato? Que você não pode agir dessa forma, porque isso causa muito ciúmes, isso causa insegurança, isso causa raiva. Então, assim, a gente vai cedendo, a gente vai fazendo pelo outro, vai fazendo pelo mundo nós, para que esse relacionamento possa ser longo, né? Para que ele possa ser um relacionamento próspero. E eu aprendi, ainda nesse gancho, a duras penas, desculpa, que muitas vezes a minha intenção ela é menos importante do que a interpretação do outro. O que eu quero dizer? Muitas vezes eu não tinha a intenção de machucar, mas machucou. E eu aprendi a pedir desculpa mesmo não tendo a intenção de machucar. Eu digo que foi a duras penas porque eu não conseguia compreender, eu insistia naquilo. Eu não fiz com a intenção de ofender, eu não fiz com a intenção de machucar. Mas essas pequenas coisas, esses pequenos ajustes, eles levam, como você disse, algum tempo e nem sempre eles acontecem, eles fluem naturalmente, assim, né? Com muita facilidade. Exatamente. E quando a gente não muda, né? Quando o sentimento da outra pessoa, o sofrimento ou o pedido da outra pessoa, ele não é validado. Então é isso que a pessoa sente. Poxa, eu não estou sendo validada, vista, eu não estou sendo atendida. É muito difícil, Bruno, nós mudarmos, porque todo hábito que a gente tem, eu falo assim que é muito no automático, é igual o carro automático, a gente só acelera e freia, acelera e freia. Agora, quando quando o carro é manual, a gente tem que ter noção do carro, a gente sente o carro para ir mudando ali, né? Então, e os nossos comportamentos, nossas atitudes, é tudo no automático, vai, só vai, flui, flui, vai, vai, vai. Quando nós precisamos mudar, o que a gente precisa? Sentir o carro. A gente tem que trazer para o manual. Então, é como se a gente derrapasse, se a gente afogasse, e é difícil de sair. Então, assim, a gente precisa ir invertendo. Por isso que a gente tem dificuldade, por isso que muitas pessoas acabam desistindo, porque precisa de esforço. Agora, essas mudanças, com o tempo, elas tendem também a se naturalizar. Eu não sei se a gente pode usar essa expressão. Aquilo que a gente faz, que a gente diz, foi de coração, uma mudança de coração, ela tende, com o tempo, a gente a enxergar isso como natural também, né? A absorver esses comportamentos. A virar hábito, né? Fica uma coisa natural, que flui como o outro comportamento fluía. Com certeza, mas isso demanda um tempo também, né? É por isso que eu falo desse esforço, por isso que a tentativa do vamos lá, respira, faz, é para um bem maior. Mas sempre, Bruno, pensando assim, tolerar o tolerável, né? Então, não o intolerável, não agressões, não. Então, por isso que eu gosto muito assim, tenha jogo de cintura, tenha bom senso nesses momentos em que você assiste uma live, lê um livro, vê algum vídeo e sempre absorva o que cabe na sua realidade, porque as nossas realidades são totalmente diferentes. E não existem regras, não existe receita de bolo que eu vou dar para todos os pacientes que têm problema no relacionamento Seria e vai ótimo. dar certo. Seria ótimo. Nosso Seria tempo está ótimo. terminando, mas como eu recebi muitas perguntas falando a respeito de perdão, eu queria só te aproveitar aqui para fazer mais uma perguntinha sobre isso. Porque muitas pessoas, e aí eu falo sobre perdão em vários níveis, falam o seguinte, perdoar não é esquecer, de fato, não é esquecer, mas como que isso se processa de modo que a gente consiga perdoar e seguir esses fantasmas? Acredito eu, volta e meia, nos assombrarão, mas não nos impedirão de seguir vivendo, enfim. Às vezes não encerrando
ciclos, né? A gente não perdoa, tem um mosquito aqui. A gente não perdoa e a gente fica ali paralisado, ancorado, é igual a raiva, né? O perdão e a raiva estão ali. Então a gente acaba ficando ancorado. Eu sempre falo assim na questão do perdão. Perdão não é esquecer, perdão também não é conviver, não é voltar a conviver, muito pelo contrário. E a gente perdoa para nós, porque quando a gente não perdoa, todos esses sentimentos ruins ficam ali na gente, né, Bruno? Agora, quando a gente perdoa, pensa que assim, a gente vai perdoar e vai voltar para nós. A gente não vai perdoar e aquilo vai voltar para nós, porque tudo que a gente passa para frente acaba de uma certa forma refletindo na gente. Então a gente começa a pensar no bem que vai fazer. A gente permitir que essa pessoa siga o caminho dela e que a gente também possa seguir o nosso caminho, encerrar esse ciclo. A gente sempre pensa o perdão, não assim, porra, será que eu vou dar o braço a torcer para essa pessoa? Para de Exatamente. pensar nisso, pensa em você. O que esse perdão vai te trazer de bom, a luz que você vai ter, sabe, da leveza. Somos todos seres humanos, erramos, não somos obrigados e ninguém é obrigado a saber o que você está pensando, o que você queria. O seu jeito de amar é diferente, às vezes, do jeito da sua esposa a amar, e às vezes tem um erro aí, porque quando você ama ela, ela não se sente amada, porque não é assim que ela se sente, né? Enfim, por isso que existem vários conflitos, mas a gente precisa entender, sabe? Essa não é fragilidade, mas eu até perdi a palavra, mas o fato do poder errar, do outro não estar dentro da gente, não ter que ser uma extensão, né? Falando de relacionamento. Mas principalmente, lembre que o perdão não é pela outra pessoa, mas sim por você, para que você possa se permitir seguir e continuar a sua vida. Para a gente encerrar, então, eu queria que a gente pudesse ficar Só, só, conversando aqui, porque só realmente concluir, fica. o Sim, fica à perdão vontade. e a raiva fica remoendo aqui. Sabe quando a gente fica remoendo, fica ali, e não vai, não vai, não vai, É não ruim pra vai, não gente, vai? né? É isso, por isso que eu falo sobre o. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu Instagram. Eu sei que você faz lives com frequência no Instagram. Você tem um curso também para todo mundo que está interessado em conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, em te ouvir mais um pouquinho também. Como é que as pessoas podem fazer? Eu agradeço a oportunidade. Eu tenho um Instagram, eu estou trabalhando em cima dele desde 2016. Então lá eu tenho as minhas postagens, tenho os meus vídeos, eu trabalho muito com o amor próprio, fortalecendo essa autoestima. Tanto é que o meu curso chama Relações e Amor Próprio. Dentro dele eu faço toda um ciclo para como a gente pode recuperar esse amor próprio, fortalecer, como a gente pode elevar a nossa autoestima. E eu falo um pouquinho dessas coisas que vêm lá de trás, que acabam atrapalhando, né? Então, nada, eu falo assim, nem o curso, nem a live, nem meu Instagram substitui uma terapia, muito pelo contrário, mas sempre é um norte que a gente acaba dando para poder ajudar essas pessoas. No seu Instagram, as pessoas vão encontrar os links para fazer o curso, para ter acesso a todas essas informações. Enfim, tem todos os links, tem o link do meu e-book, que também foi umas perguntas selecionadas, perdão, numa jornada que eu fiz do amor próprio e do relacionamento. Esse e-book é gratuito. Lá também tem o link do curso, e agora, daqui a pouco, eu vou lançar um e-book sobre dependência emocional. Toda segunda-feira, às 18h30 de São Paulo, eu faço lives. Cada segunda-feira é um tema diferente, mas é o meu compromisso com todos os meus seguidores, toda segunda-feira às 18h30. Show de bola. Anile, muito, muito, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempinho para bater um papo aqui com a gente. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Eu só posso te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho, pelo respeito. Eu não sei, eu não lembro se é Andréia o nome dela que estava falando no WhatsApp. Muito Sim. querida comigo, muito atenciosa. Eu tive algumas coisas que eu precisei adaptar por causa do Henrico. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece, lembra a todos que essa live, esse bate-papo vai ficar salvo, então a qualquer momento pode ser acessado aí. Fica com Deus, boa noite. Você, Anile, e a todos que nos assistiram aí. Um beijo grande. Um beijo para todos, bom resto de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com Deus.